Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Defesa de Mestrado. O Ondas Curtas da Fisioterapia funciona? Bem, como é do conhecimento de alguns, eu fiz a minha defesa de mestrado no último dia 9 do mês de junho desse ano, de 2022, e a semana retrasada eu publiquei um livro falando dos aspectos gerais da minha experiência, de como foi essa pesquisa, dos resultados que nós encontramos. E eu fiquei muito surpresa que eu tive um feedback muito grande de várias pessoas que eu vejo com frequência, pessoas que há muito tempo eu não via, e todas elas me encorajando, e algumas delas falando, mas fala um pouco mais, explica melhor isso pra gente. E eu fiquei muito feliz de ter esse tipo de feedback e essa sugestão para que eu contasse mais sobre os resultados da pesquisa, porque pesquisa é uma coisa tão consolidada, né? A gente procura tanto o que a ciência diz para a gente se basear, tanto o profissional na sua prática do dia a dia, utilizando-se das melhores técnicas possíveis, quanto a população leiga, os pacientes, não, eu vou usar tal técnica, eu estou fazendo uso de tal remédio ou de tal especialidade, porque eu ouvi que isso é científico, que isso tem bastante pesquisa, então isso me dá suporte, me dá segurança para me tratar desta forma ou daquela outra forma. Então as pessoas têm muito, eu fiquei feliz por isso, porque as pessoas têm muito interesse em saber o que a ciência está produzindo e como elas podem fazer uso destes resultados para escolher os melhores tratamentos e para melhorar a própria vida. A gente fica muito feliz, porque a gente vai afunilando, a gente pesquisa uma coisa pequenininha e depois a gente não quer que isso se perde. No meu caso, eu gostaria que os resultados da minha pesquisa servisse como parâmetro para o profissional fisioterapeuta poder escolher as melhores ferramentas para a sua prática clínica, assim como eu gostaria também que os pacientes conhecessem tudo aquilo que é feito com eles durante um atendimento fisioterapêutico e pudesse questionar os seus profissionais, tirar as suas dúvidas, falar mais sobre as suas vontades, sobre as suas expectativas, serem ouvidos, serem esclarecidos. Porque um paciente que chega no ambiente fisioterapêutico bem esclarecido, ele força o profissional a elevar o nível da consulta, força o profissional a estudar mais para corresponder cada vez melhor a esta demanda que vem da população clínica que procura os nossos atendimentos e o nosso trabalho. Bem, mas então hoje tem vários desdobramentos, uma pesquisa acadêmica na área da ciência, a gente pode trazer para a prática do dia a dia várias frentes de trabalho e de instrumentos, mas eu queria especificamente nesse vídeo aqui falar do ondas curtas, né? Então assim, eu tinha dito que a programação do ondas curtas que eu usei na minha pesquisa não demonstrou um efeito adicional. Todos os pacientes melhoraram, mas eles não melhoraram mais por causa do ondas curtas. E lá naquele vídeo eu falo que nós utilizamos o calor profundo, que é a dose máxima do equipamento, que é o que a literatura, o que os fabricantes desses equipamentos sugerem para que o profissional use numa dor crônica, quer dizer, uma dor que já dura bastante tempo, que era exatamente a população que estávamos estudando. Nós fizemos exatamente o que a literatura e os fabricantes desses equipamentos, que é o ondas curtas, sugeria, orienta que se faça, e não obtivemos resultados. Então, por que é que nós não obtivemos resultados? Esta reflexão é fundamental para entendermos. É o equipamento que não funciona? Não. O que então aconteceu? O equipamento é bom? Ele é bom. Tanto é que eu gostaria de trazer hoje para vocês
o que outras pesquisas utilizando ondas curtas encontrou. E por que esses resultados foram diferentes do nosso? Né? Então, por exemplo, nós utilizamos ali como parâmetro 2 estudos de 2 autores que utilizaram o ondas curtas no calor contínuo, que foi o mesmo que nós utilizamos, para tratar lombalgia crônica inespecífica, quer dizer, é uma dor lombar que já dura muito tempo, que não tem uma causa conhecida. Por exemplo, se você fizer uma ressonância magnética, você não vai ver lá estreitamento de canal medular, você não vai ver uma compressão nervosa, nada disso. Então não tem uma causa específica. Essa foi a nossa população. Então, esses 2 autores, a Med e Kahn, 2 autores, eles utilizaram esse mesmo equipamento, nessa mesma dosagem, para tratar essa mesma doença nos seus pacientes. E eles conseguiram resultados. Agora, olha que interessante, quando a gente vai ler os trabalhos e ver a metodologia e entrar em contato do como todo o desenho do estudo foi feito, a gente observa, por exemplo, que um deles se utilizou de drogas anti-inflamatórias e analgésicas. Então veja, quando o paciente ingere uma medicação analgésica e anti-inflamatória, você tem um viés, você não consegue ter uma avaliação pura da técnica de analgesia que você está usando com ondas curtas. Por quê? Porque tem uma química lá cortando a dor e aparentemente resolvendo o problema de dor. Então veja, quando você diz que o ondas curtas fez efeito no calor profundo para a lombalgia crônica, mas você utilizou junto com isso uma medicação, você está, vamos dizer assim, mascarando os efeitos puramente do instrumento ondas curtas que você usou para fazer esse tipo de tratamento, não é? Um outro autor, esse segundo autor, o Kahn, ele utilizou 2 formas diferentes de fazer a aplicação do equipamento. Então ele relata em sua metodologia que alguns pacientes receberam a aplicação sentados e alguns deitados. Por quê? Por que será que isso aconteceu? Eu tentei entrar em contato com o autor, mas ele não respondeu. Então eu queria entender por que quem sentou ficou sentado. Será que essa pessoa que estava sentada, ela não conseguia deitar? Os que deitaram receberam de que forma o equipamento? Será que eles estavam deitados de barriga para baixo e receberam o equipamento nas costas? Isso poderia prejudicar a aplicação do equipamento, porque decúbito ventral, deitar de barriga para baixo, é uma posição que costuma aumentar a dor de quem tem dor lombar. Então, essas minúcias de por que quem ficou deitado, por que quem recebeu sentado, não é explicado. Não é explicado. E na pesquisa você tem que desenvolver o mesmo tipo de aplicação para todos. Porque se é para ser sentado, todos vão ser sentados. Se é para ser deitado, todos vão ser deitados. O que me garante que o deitado não se sentiu mais confortável e por isso melhorou mais do que aquele que estava sentado? Não é? Então a gente não pode ter esse tipo de alternância. E essa pesquisa desse autor teve. E ele também não controlou a medicação analgésica. O que significa isso? Na nossa pesquisa, nós pedíamos para o paciente relatar se ele tinha tomado medicação analgésica. A nossa orientação era de que não tomasse, mas se fosse necessário que nos dissesse que tomou. Felizmente, como o tratamento foi dando resultado, essas pessoas não precisaram fazer uso de nenhum tipo de medicação para dor muscular durante o tratamento. Então, nós controlamos o uso de analgésicos e essa outra pesquisa não controlou. Pesquisa de PubMed, pesquisa que é vinculada a sites de confiabilidade no mundo da ciência, não é?
Então, veja, quando a gente faz um desenho de estudo tentando seguir o máximo possível todas as variáveis para a gente cercar tudo, o resultado que se apresenta acaba sendo um resultado bastante fidedigno, um resultado que não teve viés atrapalhando de nenhuma outra forma, né? E tivemos também artigos que encontraram melhora para dor, porém a dor não era inespecífica. A lombalgia de um outro autor que teve um bom resultado, ele pegou pessoas com radiculopatias, ou seja, com pinçamentos de nervos na medula. Então você tinha o deslizamento do disco, o disco fazia uma protrusão, essa protrusão fazia uma impressão, encostava, vamos dizer assim, na raiz nervosa e provocava um sintoma no glúteo, na perna. Então, isto é uma situação agudizada. Então, esse autor que obteve resultado com ondas curtas, ele tratou esse tipo de população que tinha radiculopatia e aí ele foi ele programou o equipamento para utilizar um calor pulsado, ou seja, um calor que não esquenta ou que tem uma entrega térmica bem diminuída, porque ele não é constante, ele vai por pulsos. Então, quando ele manda um pulso, esse pulso se dissipa de calor e aí chega outro pulso. Esse tipo de programação é muito indicada para esse tipo de problema inflamatório. Então veja, ele usou o equipamento com uma outra modalidade de programação para um outro tipo de população e encontrou efeitos positivos. Nós utilizamos o calor profundo para uma lombalgia crônica e não encontramos resultados adicionais. Encontramos excelentes resultados, mas não por causa do ondas curtas, e sim por causa dos outros instrumentos que nós utilizamos na pesquisa, que depois eu vou falando também, embora já tenha dito lá no outro vídeo. Então, como é importante o profissional fisioterapeuta entrar em contato com esses resultados, porque a hora que o paciente chega, ele pode fazer opções de uso de técnicas mais assertivas. Ele fala, isso aqui talvez não me dê tanto resultado, deixa eu já programar dessa forma para esse tipo de paciente, porque eu vou ter mais resultado, né? E então a gente fica muito feliz de que os pacientes tenham esse interesse. Paciente esclarecido ajuda muito o profissional a crescer, a se desenvolver, a estudar, a se comprometer com o paciente. Essas são coisas salutares, desejáveis e importantíssimas na relação profissional da saúde e indivíduo que está se tratando. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Quem ainda não leu o livro Vir a Ser, a Fisioterapia como um Caminho na Reconstrução do Ser, um livro que eu publiquei em 2015, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, não deixe de ler e depois comenta com a gente o que você achou. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!